Salve, salve, meus amigos queridos! Hoje é sábado, dia 7 de setembro. É uma data histórica e importante para nós. Lembramos daquele dia que Dom Pedro I, então imperador do Brasil, proclamou o Brasil como uma nação independente. No Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus apresentando a misericórdia e a bondade de Deus como a lei suprema e que nenhuma lei religiosa deve estar acima do ser humano, mas é para servi-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na cultura judaica, quando uma pessoa passava fome e não tinha nada para comer em casa, era permitido com que esta pessoa entrasse numa propriedade ou no campo de alguém e colhesse espigas para comer. Não podia usar foices e aquele alimento tinha que ser consumido ali mesmo no campo. É assim que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 23. Com o tempo, os religiosos do tempo de Jesus tomaram essa lei, só que acrescentaram que nada podia ser feito no dia de sábado. Inclusive, tinha algumas regras. Uma pessoa fosse vista uma vez no campo, colhendo espigas ou trabalhando, essa pessoa era advertida. Numa segunda vez, se essa pessoa fosse pega colhendo espigas ou trabalhando, ela era condenada à morte. Então, eles acrescentaram algo que a antiga lei do livro de Deuteronômio não pedia. É claro que eles faziam aquilo como um modo de ter o controle sobre a religião e os fiéis, e sempre exercendo aquela teologia do medo. E Jesus respondeu a eles. Jesus citou o segundo livro de Samuel. Eles estavam baseados na lei, e Jesus também. Notem aqui esse conflito. E é um conflito que com certeza você já deve ter passado na tua vida. Porque na Sagrada Escritura tem passagens que proíbem uma coisa e tem outras passagens que permitem a mesma coisa que já foi proibida lá anteriormente. Exemplo disso é sobre a utilização de imagens. Nós temos proibições, mas também nós temos permissões sobre o uso das imagens. O mesmo se pode falar do vinho. Tem passagem que condena a bebida alcoólica, mas tem passagem que exalta, coloca o vinho como um símbolo da alegria, da paixão. Diante dessas dúvidas, desses conflitos de passagens, devemos sempre olhar para Jesus Cristo. Ele, com sua palavra e o seu jeito, nos ajuda a encontrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que devemos e podemos fazer. Sempre Jesus Cristo. Pois bem, então Jesus citou o livro do Samuel
numa passagem que relata que no templo teve um culto e aí tinham 12 pães. Cada pão simbolizava, obviamente, uma das tribos de Israel. E aqueles pães permaneciam ao longo de toda a semana e eram ofertados a Deus. Ninguém podia comer daqueles pães, senão os sacerdotes. Mas Davi entrou lá, pediu ao sacerdote e ele comeu daqueles pães, ele e seus companheiros. O que Jesus quis nos dizer com isso? Que nenhuma lei, regra religiosa, ela pode estar sobre o ser humano, como já dissemos. E Jesus veio transformar exatamente isso. Dizer que aquilo que é primeiro, primordial a Deus, é a preocupação com cada ser humano, nas suas misérias, nas suas dores e nas suas necessidades mais básicas. Então, se a lei se coloca sobre este ser humano pobre, infeliz, este ser humano que se sente derrotado, excluído, então essa é uma lei que vai contra os princípios de Jesus Cristo. Coloca o ser humano em primeiro lugar. Então isso nos ajuda a refletir, irmãos e irmãs, sobre tantas práticas que nós temos. Às vezes condenamos, criticamos, isso é possível, isso não pode. Devemos sempre partir do Filho de Deus. É a sua palavra que nos ajuda a verificarmos se estamos ou não fazendo aquilo que é certo. Te desejo um excelente sábado, um bom final de semana, com a graça de Deus. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.